18 de fevereiro de 2021, quinta-feira depois das cinzas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 22 a 25, onde Jesus diz: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores de lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie-se mesmo. Tome sua cruz cada dia, siga-me. Depois, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quer perder a sua vida por causa de mim, esse o salvará. Como efeito de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perder-se e destrói a si mesmo. Passa um filme na cabeça da gente, sabe? Que hoje a gente consegue perceber, né, que Adão e Eva vieram e cometeram o pecado, né? A morte. E Jesus Cristo veio mostrar como devemos viver e diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos mestres da lei, pelos anciões, pelos donos da verdade, e será morto e ressuscitará no terceiro dia. E aquele que quer seguir-me, segue. E aquele que não quer seguir, que siga a sua vida, que quem não quer perder a sua vida aqui na terra, perderá depois. E quem perder a sua vida, negar a sua vida, rejeitar seus erros aqui, ganhará a sua vida depois. É a nossa vida errada que nós devemos largar se nós quisermos o reino do céu. Os nossos pecados que nós devemos abandonar, renunciar à bebida, de álcool, a droga, renunciar à mentira, à falsidade, renunciar à ganância, renunciar ao adultério, renunciar a tudo que nós estamos fazendo de errado. Isso, desejo natural que nós temos, nós precisamos renunciar. É fácil. Jesus disse: se tu quer seguir-me, carregue tua cruz e segue-me. E não adianta tu querer ganhar a tua vida aqui, porque tu vai ser destruído depois, você morrerá depois. Ganhar a minha vida aqui é eu querer ser mais que os outros, optar por material, ter o domínio das pessoas aqui dentro, aqui na terra, e perder a minha vida depois. Eu estava vendo as literaturas também. Deus é amor, Ele faz de tudo para nos salvar. E eu estava olhando também, estudando ultimamente e percebendo que há alguns anos as igrejas normalmente elas dizem que Deus castiga, mas não, Deus só faz o bem. As igrejas só dizem que Deus é maravilhoso, que nós podemos viver do jeito que nós queremos, que está tudo certo. Não. Deus é amor e faz o bem àqueles que obedecem. As coisas erradas, as coisas ruins que nos acontecem, é consequência daquilo que nós fizemos de errado. Essas coisas eu estava pagando, essas coisas eu passei por muita dificuldade. E até que eu entendi que era tudo consequência dos meus erros, onde que eu aprendi que eu precisava agradecer a Deus pelas coisas boas e agradecer a Deus pelas coisas ruins, que as coisas erradas que estão me acontecendo são consequências das coisas erradas que eu estou fazendo. São coisas que eu estou colhendo. Aí eu comecei a colher, plantar só o bem, e eu comecei a colher só o bem. Claro, existe seu preço, que nem Jesus Cristo diz.
Você será seguido por sumo sacerdote. Você será seguido por donos mestres da lei. Você será perseguido por essas pessoas erradas. As pessoas que vivem na mentira, na falsidade. Se eu tenho problema com álcool, bebida, cara, eu tenho que parar de ir lá no boteco. Se eu continuar indo no boteco, eu vou ser um peixe fora da água lá. Se eu não beber, eu não vou ser bem visto lá. Se eu tinha problema com droga, eu quero parar com a droga, eu preciso parar de ir lá no ponto de droga. Eu preciso parar de conviver com as pessoas que estão usando droga e não querem parar. Porque elas vão querer me incentivar para ir para droga, senão eu não sou amigo deles. Se as pessoas estão convivendo com pessoas falsas, fofoqueiras, que eu vivia fazendo fofoca com eles, eu preciso parar de fazer fofoca com aquelas pessoas. Eu preciso mudar. Eu preciso obedecer a Deus. Se eu quiser mudar de vida, eu preciso aprender a fazer a vontade de Deus. Fazer o que Ele nos pede. A obediência a Deus é que nos vai levar à salvação. Muitas vezes eu fiz isso e muitas vezes a maioria das pessoas fazem isso. Quando está na vida errada, a pessoa não é feliz. Quando a pessoa está longe de Deus, lamento, mas a pessoa não é feliz. Aí ela começa a procurar falsos deuses. E os falsos deuses nos afastam de Deus. Todos sabemos que Deus é um só. Por que nós vamos procurar falsos deuses? Porque nós queremos uma vida mais fácil. Mas nós precisamos obedecer essa que Jesus Cristo diz. Esse é o único, o verdadeiro Deus. Esse que nos leva ao Pai. Nós temos que obedecer o que Ele diz. Carrega sua cruz e segue, mesmo com as dificuldades. Mesmo que tu será abandonado por pessoas. Se tu será abandonado por parentes, amigos, a sociedade te abandona, não, você deve obedecer a Deus. Os teus amigos de boteco vão te abandonar, os falsos profetas vão te abandonar, os mentirosos vão te abandonar, a tua rodinha de fofoca vai te abandonar, os teus parentes, muitos que estão na vida errada, vão te abandonar. Mas você não pode largar, você deve seguir o que Deus pede, a obediência a Deus. Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Ele diz, a porta estreita, mas segue. Haverá sofrimento. O sofrimento é as colheitas que nós estamos passando. Depois que nós começarmos a fazermos o bem, a gente começa a ver o quanto é bom estar com Deus, quanto é bom viver em paz. Fica a dica daqueles que querem viver. A quaresma é um ótimo momento para a gente renunciar aquilo que está nos fazendo mal, renunciar aquilo que está nos prejudicando, renunciar aquilo que deixa aquele vazio dentro de nós e apelar pelaquilo que Deus nos pede para fazer, a nossa renúncia dos pecados, fazendo confissão, reparações e mudando a nossa maneira de viver, renunciando às pessoas que não aceitam nós em Deus e vivermos na verdade e fazendo o que Deus nos pede, transmitir a mensagem, dar de graça aquilo que recebeu de graça, buscar em Deus a paz, buscar em Deus a felicidade, buscar em Deus o conhecimento do sentido da vida. Isso você ganha de graça com Deus, se você assim quiser, então de graça passar a mensagem, mesmo que você será criticado, condenado por sumos sacerdotes, por donos da verdade, por mestres da lei, mas você precisa optar pelo que nos leva à eternidade, a fé em Jesus Cristo, o único Deus. Abraço, Deus abençoe todos vocês.